Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana e eu ajudo advogados a atuarem em juizados especiais sem cometerem nenhum erro técnico. Na aula de hoje, a gente vai falar de um tema que, para mim, é muito caro, porque eu precisei de muito tempo para alcançar essa percepção e vejo muitos colegas se equivocando nisso também. É o seguinte, você que quer advogar em juizados sem cometer nenhum erro técnico, você não precisa se debruçar sobre uma tonelada de livros, não, tá? Você não precisa passar meses e meses estudando livros aprofundados de processo civil para você advogar, para você atuar sem errar nos juizados especiais. Tá? Você não precisa fazer uma pós-graduação em processo civil para atuar com segurança, sabendo passo a passo tudo o que você tem que fazer, tá? Essa é uma percepção que a maioria dos advogados, quando saem logo da faculdade, não tem. Eu mesmo não tive. E eu vou contar para vocês a história, o meu caminho, até eu entender, tá, o passo a passo da preparação para você atuar em juizados, para você advogar de maneira geral, sem cometer nenhum erro técnico, tá? É muito comum que o advogado conclua a faculdade se sentindo despreparado. É muito comum, porque de fato está. De fato está. Quando você sai da faculdade, você ainda não tem prática. Essa é a verdade, né? A faculdade, ela não prepara você para a prática profissional. Os livros também não te dão o conhecimento prático que você precisa. E não é raro que o estudante, o recém-formado, na verdade, ele queira buscar uma pós-graduação, às vezes. Olha, concluí a faculdade, mas estou me sentindo despreparado ainda. Então, eu vou buscar uma pós-graduação para poder ter o conhecimento prático, para ver se, finalmente, depois de uma pós-graduação, eu estou preparado para atuar na prática. E isso é um equívoco enorme, tá? Eu tenho muitos alunos, não é nenhum ou dois só, que chegaram para mim falando, professor, eu não sabia que existia um curso de preparação direcionada para a prática. Então, eu tive que buscar o que eu conhecia, que era uma pós-graduação. Fiz a pós-graduação e estou frustrada, porque a pós-graduação só me trouxe mais teoria. Então, o que você precisa? Não é mais teoria, você precisa de mais prática. Esse é o desnível que existe, né, na sua vida. Então, e eu vivi isso. Eu, ainda enquanto estudante, eu passei no concurso para servidor do Tribunal de Justiça e lá fiquei, né, trabalhando mais em setores um tanto quanto administrativos e tal. Depois que eu me formei, eu fui convidado para auxiliar redigindo decisões, analisando processos e redigindo decisões. E quando eu finalmente estava exercendo essa função, era o que eu sempre quis, aí eu comecei a ver a dificuldade que eu tinha. Por quê? Porque eu me sentia despreparado para aplicar na prática a teoria que eu aprendi na faculdade. Eu pensava que a faculdade era suficiente. Fiz uma boa faculdade, era bom aluno em processo civil. Então, eu pensava, ora, é isso aqui. Eu vou ter condição, então, de ter um excelente desempenho na prática. E, não foi nada disso, tá? E aí, o meu segundo equívoco foi que,
Não estou pronto ainda. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar uma pilha de livros, vou colocar aqui na mesa e vou analisar. Cada processo que eu analisar é um livro que eu vou ler, né? A sensação que a gente tem é essa, e foi isso que eu fiz de fato na prática. E a minha frustração só aumentou. Eu imagino que você também faça a mesma coisa quando você pega uma ação nova. Quando você vai trabalhar, né, vai redigir a sua petição inicial, quando você pega uma ação que você não tem um modelo ainda, você pega uma pilha de livros, vai ali folheando e tal, olhando, e você percebeu o que eu também percebi, que os livros, eles não têm todas as respostas, não. E isso é frustrante para todo mundo, né? Mas essa descoberta, para mim, ela veio bem devagar, mas veio numa posição confortável para mim, porque eu estava lá no judiciário. Então, eu tinha o meu erro não ia me prejudicar tanto, tá? Assim, eu ia ter alguém que fosse revisar o que eu fizesse, né? Eu estava numa condição mais confortável que o advogado. O advogado, hoje eu sou advogado, mas na época eu era servidor. O advogado, quando ele vai para a prática, ele é jogado aos leões. Ele está ali, sem conhecimento prático, muitas vezes sem ninguém para ajudar ele, uma pessoa só para guiar, assim, olha, faz assim, faz assado, uma pessoa tanto para você trocar suas angústias, quanto para te guiar mesmo, pegar pela mão e dizer, olha, isso é assim, isso é assado, tá certo, tá errado, não faz assim não, isso aqui vai ter consequências prejudiciais para o seu cliente, tá? Na prática, o advogado não tem acesso a esse nível de informação, tá? Meus alunos têm, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, a grande questão é que quando você busca o conhecimento prático num ambiente que só vai te oferecer teoria, a frustração acontece. Então, é óbvio que a faculdade não vai trazer o conhecimento prático que você precisa, tá? Nem de advocacia, né? Porque a faculdade, ela é um ambiente acadêmico e não é direcionado para a advocacia. A faculdade tem que se preocupar em preparar você de um modo genérico, porque você pode lá para frente decidir que você não quer ser advogado, você quer ser juiz. Você não quer ser juiz, você quer ser servidor, você quer ser delegado, né? As carreiras jurídicas são muitas, então a faculdade, ela não vai preparar você de um modo específico para você advogar, tá? Não vai. E a prática também não é a praia da faculdade. Quantas matérias práticas você teve na faculdade? Quantas matérias teóricas você teve? Tá? Então, você percebe que existe essa disparidade. Mas o que me choca é que o profissional, quando ele sai da faculdade, que ele percebe que não está muito preparado, ele quer buscar o conhecimento prático no lugar onde ele só vai encontrar teoria, que é fazendo uma pós-graduação, às vezes, que é lendo pilhas e pilhas de livro, né? Então, essa é a questão. O que acontece, na verdade, é que existe uma disparidade entre o seu conhecimento teórico e o seu conhecimento prático, tá? Então, se você está se sentindo despreparado para a prática e você acrescenta mais conhecimento teórico, você só está aumentando a disparidade, aumentando o afastamento mesmo, né? O desnível dos seus conhecimentos, e aí você termina gerando confusão, porque você já tinha mais conhecimento teórico do que você sabia aplicar na prática. E aí você soma mais teoria, você aumenta a sua confusão. Essa é a verdade, tá? O que é que você precisa? Você precisa equiparar, nivelar os seus conhecimentos. O conhecimento prático com o conhecimento teórico. É assim que você vai passar a se sentir confortável advogando, a saber o que você vai fazer, o passo a passo do que você vai fazer e até saber quando é
que você vai precisar se debruçar sobre uma teoria específica, se aprofundar numa teoria específica, porque você sabe que na prática aquele conhecimento pontual vai ser útil, vai ser aplicável para você na prática, tá? É assim que você começa a caminhar na advocacia. E outra consequência de você aumentar o desnível, empilhar conhecimento teórico sem nunca ter um conhecimento prático, é que isso te paralisa. Isso te paralisa porque você começa a ficar mais angustiado, mais angustiada, começa a ficar perdido, você quer aplicar uma teoria X, Y, Z, aí não sabe aplicar nenhuma na prática, então você termina fazendo uma salada de frutas, de teorias, de institutos, e isso aí só vai te prejudicar. Você vai ficar confuso, vai errar, e não é isso que a gente quer, né? Agora, um detalhe, né? Você está me ouvindo falar isso aqui, você pode cair na armadilha de pensar, o professor falou que eu não preciso mais ler livro nenhum, que pós-graduação não presta, não serve para nada, então eu só vou agora ficar de olho aqui no que ele tem para falar. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. O que é que eu quero dizer para você? A teoria, ela é muito importante, porque direito é ciência de argumentação, né? Você não vai ter condição de defender uma tese se você não tem a teoria necessária. Não tem. Não estou dizendo que a teoria é desnecessária, que a teoria é irrelevante. Eu não sou louco de falar isso para você. Não me entenda mal, tá? O que eu quero dizer é que, antes de se debruçar sobre mais e mais teorias, nivele o seu conhecimento prático. Vamos conhecer como é que o juiz entende aquele instituto na prática, para daí você perceber se aquele instituto é de fato útil para você ou se você gastou tempo estudando teoria inútil, tá? Esse é um verdadeiro labirinto. Você tem lá livros e livros e você vai... A armadilha é grande de você achar que só vai estar pronto para exercer a advocacia, para buscar seus honorários, para viver da advocacia, para finalmente ser um advogado respeitado, competente, visto como alguém que resolve o problema. Você pode achar que isso você precisa antes ler toneladas de livros que talvez só vão ter teoria inútil. Inútil. Como é que você descobre se aquela teoria que você está lendo no livro ela é útil ou inútil? Conhecendo a prática. Conhecendo a prática. Tá? Então, eu quero convidar você a perceber que, provavelmente, antes de acrescentar mais conhecimento teórico, você precisa de conhecimento prático para finalmente saber se aquele conhecimento teórico ele é aplicável, se ele serve para você. Imagina você ler um livro inteiro de capa a capa, e aquilo não te trouxe nenhum resultado prático. Percebe? Fique atento a isso. Fique atento a isso. Olha, isso aqui, esse livro aqui, ele vai me trazer um ganho de eficiência, de desempenho na prática. Eu vou ser um advogado de fato melhor depois que eu concluir esse livro aqui? Como é que eu sei? Sabendo se o juiz aplica aquela teoria. Sabendo como é que o juiz aplica na prática. Tá? E isso ganha um relevo especial quando você percebe que o juiz, na prática, ele não está buscando, ele não está aplicando teorias sofisticadas, rebuscadas,
aquelas teorias lá que o professor na faculdade ele falou tanto, com tanta paixão para você, e quando você vai ver na prática aquilo não é aplicado. Na prática, e eu posso te falar isso porque eu passei 10 anos, mais de 10 anos, redigindo as decisões pelos juízes. Tá? Eu fui assessor de juiz em turma recursal de juizado. Me pergunta quantas vezes eu precisei abrir um livro de doutrina para citar uma teoria sofisticada no direito. Tá? Eu me lembro de uma ou duas. Tá? E eu redigi mais de 7.500 decisões. Tá? Nessas 7.500 foram raríssimas as vezes em que eu precisei abrir um livro para dizer, olha, esse texto aqui, ele vai me trazer a solução. Não. Sabe o que é que eu aplicava na prática? O beabá. O beabá. A letra fria da lei. Da Lei 9.099, do Código de Defesa do Consumidor. Eu buscava o entendimento dominante no FONAGE, no STJ. Tem súmula, tem julgado, tem precedente. É assim que a gente desenvolve a prática e desenvolve a percepção, a sensibilidade de saber se eventualmente você vai precisar ali, em algum caso específico, muito especial, se aprofundar na teoria, para trazer ali uma argumentação mais profunda, mais técnica. Mas isso é a minoria das ações. O grosso das ações, o que vai... o 80-20, né? Não sei se vocês estão familiarizados aqui com o princípio de Pareto, né? 80% do seu resultado vem de 20% do seu esforço. Você precisa estar sempre atento a isso. Sempre atento. Isso tem que ser um princípio seu. Quais são os 20% do esforço que vão me trazer 80% do resultado? Eu estou te falando aqui, se você souber como o juiz pensa a Lei 9.099, os enunciados do FONAGE, o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor, se você sabe a letra fria da lei, como ela é aplicada, pensada na prática pelo juiz, seu resultado se diferencia. Tá? Você vai estar na frente de 99% dos advogados que não perceberam isso ainda. Advogados que acham que têm a capacidade de mudar o entendimento que já está firme do juiz lá. Não é assim que você vai ganhar a sua ação. Não é assim. Tá? Então, se você tem condição de perceber isso, você ganha em resultado, em produtividade, em eficiência. Tá? E olha, talvez você esteja pensando, poxa, mas isso não é possível. O juiz estudou anos e anos, é um juiz com anos e anos de experiência, e ele aplica a letra fria da lei. Olha, eu estou te falando aqui, tá, que 10 anos eu passei na turma recursal, no Poder Judiciário, redigindo as decisões, e era assim. E não fui eu que inventei essa moda, não, tá? Não fui eu que inventei, todo mundo fazia assim. Se você pegar modelos, pegar decisões, eu desafio você a pegar aí uma sentença que tem aí uma citação de um doutrinador estrangeiro, uma tese profunda. Não. Agora, qual é a diferença? Olha, tá lá, né, a Lei 9.099, o CDC, eles falam isso. Mas qual é a interpretação do juiz sobre isso? Tá? Qual é a interpretação do juiz sobre o dano moral? O que é dano moral mesmo para o juiz? É a prática. Você pode pegar aí, né, doutrinadores relevantes de respeito. Não vou nem citar aqui para não pecar pela omissão. Mas a gente
Tem excelentes doutrinadores, alguns meus professores aqui da Bahia, São Paulo, a gente tem aqui, né, livros maravilhosos, né, sobre responsabilidade civil, direito do consumidor, mas a prática, o dia a dia lá, o feijão com arroz do juizado, olha, vai aplicar o artigo 14 do CDC? Por quê? Porque sim, porque não? Qual é o fundamento? E pronto. E pronto. Tá? Então, lá, por exemplo, eu tinha diversas, né? Por semana, vocês sabem, eu tinha 30, 40 processos para analisar, para julgar, para apresentar lá a proposta de decisão. E eu pegava lá, a parte mais difícil era ver se alguma questão ali se encaixava numa decisão prévia. Tá? Mas o entendimento dos juízes já está mais do que batido. Sabe, o juiz ele não gasta o tempo dele buscando lá uma técnica, teoria profunda sobre aquele tema, não. Ele vai buscar lá o basicão. Certo? Alexandro, querido aluno, pergunta fora do tema de hoje, mas vamos responder, viu, Alexandro? Olha só. Alexandro pergunta: no juizado especial, cabem honorários de sucumbência quando os embargos à execução são julgados improcedentes? Alexandro, é assim que está escrito lá na Lei 9.099. Mas na prática, como é que você vai interpretar isso aí? Você vai juntar esse trecho aí da Lei 9.099, tá? Que diz lá, não cabem honorários na execução, exceto, né, se disser respeito a embargos à execução que foram julgados improcedentes. Mas você vai juntar com a previsão lá do artigo 42, que fala que só o recorrente vencido será condenado a pagar custas e honorários. Então, você soma esses dois dispositivos, e aí a interpretação tem que haver uma dupla, né? As duas situações têm que se configurar na ação para que tenha a condenação do réu a pagar os honorários de sucumbência. Ele tanto vai ter que ter oposto embargos de sucumbência, embargos à execução, desculpe, lá embaixo no juizado, quanto vai ter que ter recorrido, e a turma recursal vai ter que negar provimento ou não conhecer do recurso dele, para aí sim ter a condenação ao pagamento de custas e honorários, tá? Isso é muito comum, porque de fato a literalidade da lei leva você a entender que tem honorários, sim. Mas é até polêmico, mas aqui na Bahia, e eu sei que você é daqui de Salvador, é exatamente assim que se aplica, tá? Gente, Ricardo, ilustríssimo aluno, olhem o que o Ricardo, querido aluno, participativo pra caramba, a gente já conversou por direct essa semana algumas vezes. Olha o que ele fala, para quem não está vendo aí no Instagram. Eu, com 9 pós e sem conhecimento prático. E é um aluno meu. Eu não tive o prazer de conversar com você, Ricardo, sobre isso, mas quero seu depoimento aí depois sobre essa questão, tá? De você ter feito 9 pós-graduações para só então perceber que não era a pós-graduação que ia trazer o conhecimento que você precisa, tá? Isso diz muito sobre a realidade que eu estou trazendo para vocês aqui, tá? É mais um exemplo aí, o colega Ricardo trazendo isso aí de um modo bem claro, que ele buscou pós-graduação e não teve
o conhecimento prático que queria. Teve agora, porque é meu aluno. Muito bom, Ricardo, muito bom contar com você como aluno. Eu tenho certeza que a gente vai ter belíssimos resultados. Aí ele comenta: estou começando agora, depois do seu curso, perdendo o medo. Muito bom, muito bom. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Rogério Almeida comenta aqui, ó, importante ouvir isso. Importante, Rogério, de fato, tá? O que você precisa é saber como o juiz aplica na prática esse conhecimento. Então, vamos lá também. Só um minuto. Então, amigos, percebam que o Alexandro também traz, querido aluno também, tá? Trazendo aí outro depoimento, ó. Professor, mestre, fiz uma pós em processo civil, mas o aprendizado prático do seu curso e as lives fazem toda a diferença. Obrigado, meu amigo, obrigado. Isso me preenche de satisfação, porque, olha, não é fácil estar aqui todo dia trazendo conteúdo para vocês, tá? Não é fácil, não é fácil. Eu tenho uma vida para tocar e todo mundo está tendo os desafios aí da pandemia, né? Eu não sou diferente, tá? Mas a gente tem isso é uma missão, tá? Depois do que eu vi do lado de lá, conhecendo o juizado por dentro, vendo como tantos advogados chegam despreparados para atuarem lá, e a verdade é que o juiz não tem tempo nem de ensinar o estagiário dele, às vezes, que dirá trazer uma orientação para o advogado, né? E, na verdade, existe um impedimento legal também. O advogado, a serventia, os auxiliares, o juiz, os auxiliares do juiz, não podem orientar o advogado, né? Orientar uma das partes em detrimento da outra. Onde é que você viu isso? Está lá no CPC, né? Não pode, né? Seria antiético. Legal, no caso. Mas até a imparcialidade do juiz ficaria comprometida se ele trouxesse esse nível de informação, de orientação para um dos advogados, né? Isso não é possível. Mas a verdade é que, enquanto servidor, eu percebi como eu poderia ajudar vocês, como eu poderia ser útil nesse cenário, nesse sentido, sabe? De alertar, olha, na hora de recorrer, recolhe todas as custas, não recolhe só as custas do recurso, não, que é deserto se você fizer isso, tá? Esse nível de alerta, de detalhe, eu só posso fazer aqui, né? Eu não podia fazer enquanto servidor, né? Então, enquanto colega advogado, agora que sou, e como professor de prática jurídica, é aqui, né, a nossa casa, nosso ambiente onde eu posso trazer para você todo esse conhecimento, esse alerta, esse direcionamento prático mesmo. Percebe? Ricardo pergunta se eu falei das audiências online. Não, Ricardo, não falei ainda. Eu vou trocar essa ideia com você no direct, tá? Eu vou buscar aqui o caminho. Depois pode ser que vire conteúdo para o pessoal aí. Se o pessoal quiser, vai pedindo aí. Eu posso falar como é que você faz para assistir a audiência, sem precisar ir para lugar nenhum. Assistir a audiência da sua casa, do seu escritório, né? Desenvolver a prática já sem essa barreira, né? Então, amigos, perceba que o objetivo aqui é mostrar para vocês que antes de se debruçar sobre teorias profundas, avançadas, ler toneladas de livros,
antes de buscar uma pós-graduação em processo civil, busca saber como é que o juiz aplica na prática aqueles institutos lá, aquelas normas, as regras, os princípios que estão na Lei 9.099, que é a lei de regência dos juizados especiais, é a lei que estrutura, inclusive, o microsistema dos juizados especiais, aí incluídos os cíveis, os de fazenda pública, os federais, tá? Os criminais. Busca saber como é que o juiz aplica na prática aquela súmula lá do STJ, os enunciados do FONAGE e o próprio Código de Processo Civil. Será que aquela regra que está lá no CPC, ela se aplica no juizado? Como é que eu sei isso? Vai buscar como é que o juiz aplica no juizado aquela norma. Não sai aplicando de vez, não, porque às vezes não se aplica ao juizado. Como é que o juiz aplica o CDC na prática? Você leu livros já sobre de consumidor? Você já leu alguns livros de direito do consumidor? Mas o juiz, na prática, no seu estado, ele aplica as normas daquela forma que estão ali no livro? Da forma que o professor ensinou para você na faculdade? Ou será que, na prática, o juiz ele tem um entendimento, uma interpretação que afasta, né, que não se aproxima daquilo que você aprendeu? E aí, o resultado prático é que você tem um pleito incapaz, né, impossível de ser atendido pelo juiz já no nascedouro, porque você usou uma teoria, você gastou tempo redigindo sua petição inicial com base numa teoria que não é aplicada na prática, com base em uma interpretação da lei que não é aplicada na prática pelos juízes, que eles não dão bola, digamos assim, para essa teoria. Ah, Hugo, mas é um doutrinador famoso, ele influenciou todas as aulas que eu assisti na faculdade. Infelizmente, o juiz não está se importando para o que você aprendeu na faculdade, ele aplica do jeito que ele quer. E se você não aprende isso rápido, o mais rápido possível, vai dar trabalho para você ter sucesso em juizado, tá? Na prática em geral, inclusive. Mas, para não fugir do nosso tema aqui, vai dar trabalho, tá? É comum que os juízes, eles apliquem entendimentos muito próprios deles. Você tem uma doutrina ampla, às vezes os mais famosos professores, os doutrinadores famosos, eles acham aquele entendimento super óbvio, mas o juiz não aplica. Tá? Não aplica. Então, Hugo, me diz, como é que eu faço para saber como é que o juiz aplica na prática as leis, os enunciados do FONAGE, a jurisprudência, os precedentes? Como é que eu... Tudo bem, você falou aí que eu tenho que saber, mas como é que eu sei? Como é que eu acesso esse nível de conhecimento? Ó, você tem que buscar alguém que tem conhecimento prático para compartilhar com você, tá? Ou você, por conta própria, sai aí, né, assistindo audiência, assistindo julgamento na turma recursal, acompanhando um colega advogado mais experiente, se você tiver, tá? Ou você pode fazer um dos meus treinamentos, inclusive o gratuito que vai chegar na próxima semana, tá? Eu garanto para você que esse mini curso gratuito de prática em juizados, ele vai colocar você num patamar diferenciado em relação a todos os outros advogados que você vai ver por aí, porque eles não têm esse tipo de treinamento. Aliás, você não encontra isso por aí. Tá? Você não encontra isso por aí. Quem é que está compartilhando conhecimento prático, né, de juizado específico? Olha, eu fiz aqui uma triagem de situações em que os advogados costumam errar na prática. Tá? Esse nível de treinamento, de preparação, você não encontra por aí.
tá? É importante você ter um colega advogado que possa orientar você ou participar, né? Pô, tem uma tonelada de vídeos meus aí no YouTube, no Instagram, tá? E você vai ver lá que é disso que eu tô falando, tá? É de prática. Agora, quer dizer que você vai abandonar a teoria? Não. Você primeiro, ó, a grande questão é que você precisa entender que você está com uma disparidade de conhecimento. Você está em desequilíbrio. Você tem muito conhecimento teórico e pouquíssima prática. Você vai fazer o quê? Né? A vida, né? A virtude está no caminho do meio, né? Então, você vai fazer o quê para começar a melhorar? Você vai acrescentar mais teoria ou você vai finalmente elevando o seu nível de conhecimento prático para daí então elevar um pouco mais o seu nível de conhecimento teórico? Percebe? Não é para você abandonar a teoria, mas foca agora na prática. Se você está travado, justamente porque, poxa, eu estou me sentindo desconfortável aqui, eu não sei, eu sou advogado, tenho OAB, mas às vezes eu até minto, digo que não sou, escondo, porque, olha, eu já recebi esses depoimentos com alguma frequência, tá? Advogados aprovados na OAB que têm receio de falar que são advogados porque tem medo de não dar conta, tem medo da pessoa fazer uma pergunta para ele e ele não saber responder. Tem medo da pessoa pedir para contratar ele e ele não saber resolver. Tá? É isso que eu quero resolver aqui. Tá? Eu não sei se todos conhecem minha história, mas eu fiz o caminho inverso do que a maioria das pessoas pode pensar. Tá? Eu saí do meu confortável banco no serviço público, tá? Saí da minha confortável situação de servidor concursado, efetivo, estável no Poder Judiciário para advogar e para ser professor. E eu quero mostrar para você que você pode fazer isso também, porque eu vejo muitos advogados vocacionados querendo desistir. Pessoas que teriam impacto nas vidas de outras pessoas querendo desistir para fazer um concurso público que às vezes não tem nada a ver com ele, até de outra área, às vezes não é nem um concurso jurídico, mas o bacharel em direito, o advogado tem essa tendência por buscar um concurso. Eu quero te mostrar que dá para você ter uma condição bacana para você se destacar como advogado e não precisa muito. Não precisa muito. Tá? A gente tem os exemplos aí, ó. Alexandro, Ricardo, alunos novos, recém-chegados. Eu acho que eles estão aí entraram na última turma, na turma mais recente. Né? Então, Ricardo tinha receio de advogar e ele já, salvo engano, ele já ajuizou uma ação, já pegou mais 3 para atuar agora, porque ele se sentiu finalmente seguro, amparado. Tá? E tá aqui comigo no direct, de vez em quando, a gente trocando figurinhas. Né? Então, amigos, a gente vai fazer uma advocacia forte em juizados. É para isso que a gente está aqui e a gente vai adiante.